com a tecnologia, diria, a irmã mais nova aí do painel. E até por isso eu vou ser um pouquinho mais didático no início aqui da apresentação, para a gente tentar entender um pouquinho o que efetivamente é o blockchain, que já foi mencionado aí nos painéis de abertura de forma muito incisiva, né, tanto pelo Helder como pela própria Alessandra, como que vai ser disruptivo, como ele tem um potencial de impacto muito forte, efetivamente, aí no mundo dos seguros. E para contar essa história, para tentar ajudar nessa compreensão do que a gente está falando quando a gente fala de blockchain, eu trouxe um exemplo muito comum, acho que todo mundo no dia a dia está acostumado com ele, que é a nossa conta bancária, né? A gente está acostumado a ver lá o saldo, essa até que é uma conta bonita, está positiva, começou bem, né? Mas a gente tem uma série de débitos, uma série de créditos que acontecem ali no dia a dia, que são registrados. E na prática, tudo bem, a gente confia nessa informação está ali, mas vocês já imaginaram se a gente acordar um dia de manhã, olhar para a nossa conta bancária e um dado lá, um bonito R$5.000 depositado, ele tiver simplesmente sumido e nosso saldo tiver menor do que a gente efetivamente acreditava ter no banco? O que a gente faz? Vocês já pararam para perguntar? Poxa, eu pego o meu telefone, vou na minha agência e vou brigar com o banco para tentar convencer ele, efetivamente, aí, quem é o fiel depositário desse meu rico dinheirinho, convencer ele de que o dinheiro estava lá, ele tem que me devolver esse dinheiro, gerar meu, foi um erro, alguma coisa aconteceu. E, na prática, o sistema bancário ele é bastante seguro e a gente, de certa forma, consegue resolver os nossos problemas e ter confiança nesse sistema bancário. Mas essa confiança, ela nem sempre é assim e nem para tudo ela é assim, né? Se a gente for olhar aqui, o André falou muito na apresentação dele, ele recordou a questão da crise, né? A gente tem, na verdade, um ponto central de confiança de uma série de contas. Várias pessoas confiam num único ente, que é aquele banco aqui no meu exemplo, né? Mas isso poderia se replicar para N contextos. A gente acredita num documento porque a gente tem um fiel depositário lá, o cartório, que centraliza o registro. Então, essa visão centralizada, se a gente confia muito naquela instituição, a instituição faz um bom trabalho, tudo funciona. Mas se a gente não consegue mais confiar, a gente tem um problema. E auge de 2008, aí foi um momento histórico lembrado muito pelo André na apresentação dele, a gente teve um grande momento de desconfiança mundial em relação às nossas instituições financeiras. E começou a se questionar, caramba, eu preciso efetivamente todas as transações terem como depósito da minha confiança uma instituição bancária, ou a gente pode fazer isso de uma forma diferente, a gente pode empoderar mais as pessoas, que a confiança não vai estar mais, teoricamente, naquele banco ou naquele ente que eu deposito a minha confiança, mas ela vai estar distribuída naquelas pessoas que estão dentro daquela rede. E aí se perguntava e se começava a criar um conceito que eu usei exatamente aquele exemplo da conta bancária, que é como é que eu consigo assegurar que o registro, ele de fato é imutável? Uma vez que eu lance lá um crédito, ninguém vai tirar aquele crédito. Ele pode até lançar um débito depois, o outro crédito, mas aquela informação, uma vez escrita, entre aspas, na pedra, ninguém mais vai lá e modifica aquela informação, pode de alguma forma bular aquela informação. Então, a gente consegue criar uma estrutura de dados que assegure isso, independente de quem criou essa estrutura, de quem é o fiel depositário, de quem está ganhando dinheiro por processar aquela informação. Então, independente de tudo, a gente tem uma estrutura de dados que o simples uso dela possa garantir que aquela informação, uma vez gravada na pedra, ela seja imutável. E em 2008, não à toa, a motivação era muito grande, a gente começou a ter uma primeira forma de fazer isso, que hoje está sendo muito conhecida como blockchain, mas blockchain, na verdade, é uma série de estratégias para conseguir gerar aquela estrutura tecnológica que vai, de fato, garantir aquela imutabilidade. Então, a gente está falando de, se eu preciso não ter um ponto central, eu preciso que todo mundo tenha aquela informação, não posso ter informação só no lugar, porque senão o cara vai lá, altera aquela informação e a credibilidade vai embora. Eu preciso distribuir essa informação em vários lugares, várias cópias dela. 2, eu preciso ter um sistema, e aí a gente tem a área de segurança da informação, ela tem várias técnicas, como é que eu garanto quem escreveu podia escrever, como é que eu garanto que aquela informação não vai ser duplicada para tentar fraudar 2 depósitos seguidos. Então, a gente tem uma série de técnicas extremamente maduras da área da computação que asseguram a segurança, efetivamente, dessa imutabilidade. Outra sacada muito interessante é que a gente pode gerar, e aí é uma técnica também extremamente antiga, a assinatura de um conjunto de registros. Uma assinatura que, se eu assinei, aquela assinatura vai se modificar se eu fizer qualquer alteração, seja uma vírgula naqueles dados, eu tenho uma assinatura completamente diferente. E a partir de uma assinatura, eu não consigo descobrir qual é o dado que ela assinou. Eu simplesmente consigo saber que se eu assinei aquele conjunto, aquilo é exatamente aquilo, qualquer alteração vai alterar a assinatura, logo eu não estou falando mais do mesmo conjunto de dados. Por que isso é interessante? Porque se as transações ocorreram, eu assino aquele conjunto de transações, qualquer alteraçãozinha naquele conjunto vai mostrar uma assinatura diferente e eu vou saber que aquele dado foi alterado. E eu quero exatamente trabalhar para que essa imutabilidade ela seja verdade, ela não possa acontecer, a gente saiba qualquer micro alteração naquele registro que foi feito. E aí,
Uma das sacadas muito interessantes que deu o nome, depois de algum tempo, à própria estrutura, é você encadear essas assinaturas, né? Se eu tenho assinatura de um conjunto de transações, quando eu for assinar a próxima, eu posso pegar a própria assinatura e colocar lá como uma das informações que vai compor aquele dado que eu vou assinar. Então, se eu alterar aquela assinatura do bloco anterior, eu vou alterar a assinatura do próprio bloco. E aí eu crio uma dependência de que cada bloco ele vai ser imutável, porque se eu tiver que mudar ele, eu vou ter que mudar todos os que virão depois, para poder manter essa consistência, essa cadeia de informações. E essa sacada deu, depois de algum tempo, a tecnologia se provando eficiente e efetivamente garantindo essa mutabilidade, apelidou, como a gente abriu a palestra, o próprio blockchain, aí blockchain escrito junto, como ficou mundialmente conhecido. Mas o que estava ali no início não era nem esse nome, era muito como é que eu garanto essa imutabilidade. Eu preciso garantir esse sequenciamento e que esse sequenciamento não possa ser alterado. Além disso, eu preciso bolar uma maneira de se manter de pé, porque eu não vou ter lá um servidor que o banco está ganhando uma tarifa para processar. Eu preciso criar uma rede que processe, armazene, valide essas transações. E aí eu crio o conceito também de minerar, como é que eu ganho dinheiro a partir do serviço de fornecer infraestrutura tecnológica para manter essa estrutura de mutabilidade, essa prova de conceito de trabalho, de que as coisas estão acontecendo. Eu crio uma complexidade computacional muito grande para que não seja fácil fraudar de forma alguma. Então tem uma série de conceitos, eu não vou, obviamente, aqui entrar em muito detalhes nenhum deles, mas isso aqui foi toda uma obra de bolar, usar recursos que já existiam na época para um fim. Pô, como é que eu consigo garantir uma estrutura de dados que não precise de uma pessoa, de depender da confiança de uma pessoa para garantir que aquele registro não seja mudado? E aí, óbvio que o case que ficou mundialmente conhecido, a grande aplicação inicial foi transacionar dinheiro, né? Então se criou, com o paper lá que originou todos esses conceitos aí que eu mostrei no slide anterior, a gente teve ali em 2009, logo no início de 2009, a primeira transação de que alguém foi lá escrever no registro imutável dizendo saiu X bitcoins, que foi o nome dado para essa moeda naquela época, saiu de uma conta e foi para outra. Então foi a primeira transação. Depois a gente começou a entender que esse dinheiro ele pode ser comparado a um dinheiro do mundo real, né? Um dólar ou alguma coisa. Então começou a se criar em 2009 um mercado de moedas onde eu tinha câmbio, né? Se eu tenho um Bitcoin, quanto vale um Bitcoin? E em 2010 a gente começou a realmente ter compra de produtos no mundo real com essa moeda virtual. Então, muito interessante, a primeira compra que foi conhecida até hoje, tem até o dia que comemora essa compra, foi uma pizza. Uma pizza que custou nada mais do que 10 mil bitcoins. Na época não valia nada, hoje está 8 mil dólares aí cada bitcoin, belos milhões aí para comprar um pedaço de pizza, né? Então, mas vocês vão perceber que o desenvolvimento dessa temática ela aconteceu muito em cima da transação de moedas. Então, durante praticamente aí de 2008 a 2010, se falava muito só de transações de moedas, e isso começou a crescer e a aplicação começou a funcionar. E funcionando, essa ideia inicial de o registro ser realmente imutável, começou a se provar e ganhar consistência. E o que a gente viu é que essa consistência ela foi crescendo ano após ano, e em 2014 houve, eu diria, um grande estalo. Né? Poxa, legal, a gente realmente tem uma tecnologia hoje que garante que esse registro é imutável. Se ela garante que esse registro é imutável, caramba, que tecnologia fantástica, ela já está aí. Quanto vale o Bitcoin na época? Pô, se ela fosse de alguma forma fraudada, alguém já teria fraudado para se beneficiar daqueles recursos. Então, o próprio uso da tecnologia começou a mostrar o valor do que estava por trás da moeda virtual, efetivamente a capacidade de retornar esses registros imutáveis. E óbvio, quando o mercado começou a entender e compreender isso de forma clara, começou a surgir projetos de novas formas, não só para aquela rede que armazenava moeda, mas redes que permitiam armazenar qualquer tipo de transação sobre esse conceito de tornar dados imutáveis. E aí tem dois projetos clássicos aqui que a gente acaba trabalhando, desenvolvendo muito nessas duas tecnologias, que é uma plataforma de duas open source, uma hoje em dia com apoio aqui da Microsoft, outra com apoio da IBM, então estou ganhando forças anos após anos, e a tendência é que a gente tenha várias tecnologias surgindo ao longo aí dos próximos anos, até que as campeãs possam surgir de fato e se mostrar válidas e consistentes para que elas tomem a posição de liderança no mercado. E outro ponto interessante é que quando a gente começa a ter, efetivamente, a confiança sobre essa imutabilidade dos registros, a gente pode ter não só sobre a imutabilidade dos registros, mas também a confiança sobre, efetivamente, as regras que se criam sobre esses registros. Você pode criar regras que também são imutáveis.
E aí começa a se criar não mais só uma simples transação de moeda. Você pode transacionar qualquer tipo de intangível, tangível, qualquer valor nessa rede. E começa a criar um conceito que a internet não é mais uma internet só de disseminação de informação, onde a informação se copia e se propaga. A gente tem uma internet agora capaz de efetivamente transacionar, que se eu der alguma coisa que me é valor para alguém, eu não tenho como simplesmente dizer, não, eu não dei não, volta para mim. Eu tenho que, na verdade, fazer registros sucessivos que mostrem todas essas transações. Isso cria uma nova internet, uma internet efetivamente de transações. De fato, a confiança de estar, então, nas pessoas. Você pode transacionar com pessoas que não necessariamente você confia, porque você confia na tecnologia, na forma como aquela implementação foi feita, que vai dar confiança para aquele ambiente. E você tem transações, na verdade, num ambiente, talvez, às vezes, até de desconfiança, com pessoas que não confiam umas às outras, mas elas confiam na tecnologia, que uma vez que eu fizer aquela transação registrada, ela vai estar naquela tecnologia e ninguém consegue lá simplesmente dizer que não dei aquele recurso, ou não transferi aquele imóvel, seja qual for o valor que a gente estiver tratando. De forma complementar, como eu estava dizendo, a gente pode não só registrar informações imutáveis, mas colocar regras imutáveis. Se a gente combinar uma regra, escrever essa regra num contrato e colocar essa regra no blockchain, de fato aquela regra vai ter que ser executada. Eu não posso dizer assim, não, mas veja bem, essa coisa que a gente combinou não é bem assim, vamos fazer assado. Não, porque você colocou de uma forma imutável e auto-executável. Essa regra ela pode estar vinculada e ser disparada por uma série de coisas que está nesse mundo virtual. Hoje você pega um voo, você tem informações das agentes reguladoras se o voo atrasou ou não atrasou. Você está no teu relógio ali, qual foi o teu comportamento daquele dia. Então, você tem uma série de gatilhos que podem fazer parte desse mundo virtual e disparar essas regras imutáveis. Isso abre um campo fantástico para se ter ideias e propor modificações e processos completamente diferentes do que a gente tem hoje. E é impressionante assim, quanto dos processos que a gente tem hoje no mundo operando são mais caros e mais onerosos, ou mais morosos, seria a palavra adequada, porque a gente está com medo de fraude. Então, quanto a gente ter uma regra que a gente sabe que ela vai ser cumprida, não precisar se preocupar com o fato dela ser cumprida ou não, pode nos oferecer serviços mais baratos, pode nos oferecer serviços melhores. Então, é uma nova possibilidade de prover uma experiência totalmente diferente em qualquer relação humana, seja ela de consumo, seja ela de colaboração. Então, abre-se um caminho muito novo e, por isso, essa disrupção anunciada nas palestras iniciais, ela faz todo sentido. E o blockchain pode trazer para o mundo que a gente está falando de virtualidade, né? A gente está falando do seguro, né? Nada mais é do que um contrato estabelecido com determinadas condições, a gente pode trazer um ambiente completamente novo de transações, talvez mais eficientes, com uma experiência melhor para o usuário, entregando aí, de fato, resultados mais interessantes para a companhia e, sem dúvida nenhuma, para o cliente. Só para exemplificar como realmente o blockchain está acelerando essa indústria de seguro, quando eu falo seguro, por consequência também o resseguro, e está transformando de forma digital essas relações. Eu trouxe rápidos exemplos aqui para finalizar. Eu já até comecei a falar, né? Seguro de voo. Se meu voo cancelar ou se meu voo atrasar, eu tenho um compromisso, eu posso perder esse compromisso para mim tem valor, eu posso colocar algum recurso financeiro, algum valor em prêmio, e sabendo qual é a regra pré-estabelecida que eu vou ser pago. Eu preciso de alguém ficar regulando isso? Não preciso. Tem lá uma agência reguladora que publica os atrasos em voo, publica cancelamentos de voo, simplesmente é monitorar essa agência reguladora e o seguro se auto-executa e é pago lá na carteira em moedas virtuais ou qualquer relação financeira aí que se estabeleça, você consegue criar um seguro mais eficiente. Isso não é fantasia, isso é um caso real, um serviço que está disponível aí na Europa se você quiser contratar e fazer durante um voo dentro da Europa. Da mesma forma, nada melhor do que um lugar que as pessoas não podem modificar as informações para você registrar informações que você quer ter certeza que a informação é a fidedigna, é a informação original. Quando a gente olha para diamantes, imagina a cadeia que não tem para o diamante chegar numa loja, desde a extração na mina, a lapidação, como o Gustavo usou muito aí na palestra, entender por onde esse diamante trafegou, por que mãos passou, por que empresas passou, isso ajuda muito a evitar fraude, para que a gente não tenha desvios, para que a gente não se substitua a pedra. Então, ter toda essa cadeia de diamante monitorada, isso tem um valor enorme para o mundo de seguros. E aí, mais um case real implementado com tecnologia da IBM. Outro, eu acho bastante emblemático, a gente está numa economia compartilhada, né? Hoje eu tenho a cadeia de hotéis, mas eu tenho também o meu Airbnb, que eu posso alugar lá um quarto da minha casa. Eu tenho o meu carro compartilhado, que eu posso fazer share de carro. Então, você começa a ter seguros para esse mundo compartilhado. Então, aqui é um exemplo, uma startup que está acontecendo aí com muita força lá fora e que trabalha exatamente essa nova modalidade de seguro para o ambiente de colaboração, de compartilhamento.
Outro muito interessante, aí, especificamente atuando no ramo de previdência e vida, é criar seguros co-seguros, né? Acho que é o termo técnico aí do mundo dos seguros, onde as pessoas se juntam para estabelecer regras e colocar capital para segurar determinadas questões, seja a casa dela, seja um acidente, etc, etc, etc. Com uma visão de uma regulamentação entre as próprias pessoas dentro dessa comunidade. Então, um case também, uma startup super acontecendo agora, que está criando novas possibilidades de seguros. Aí a gente vê exemplos muito próximos da realidade da própria Mogeral, do próprio IRB. A gente tem tecnologias que estão começando a acontecer e é importante entender e explorar isso, e esse programa vai ser muito interessante para esse propósito. E aí, não me alongando muito mais, eu gosto desse exemplo, foi citado pelo Helder, porque é a maior quebra de paradigma para mim, porque a gente olha empresas que são, na teoria, concorrentes, trabalhando juntos para resolver problemas que elas entendem que, se forem resolvidos, vão fazer bem a todas as empresas. Então, você pega a própria Aegon aqui, está nesse consórcio, mas conhecer o seu cliente é um problema para todas. Quando o cliente chega numa empresa, depois vai para outra, era interessante que esses dados fossem compartilhados, porque eu vou ter uma melhor avaliação de risco, eu vou ter menor esforço para gerar esses registros. Questão de fazer seguros envolvendo essas comunidades, melhorar os contratos e os triggers, o que disparam esses contratos, usar o mundo virtual, trocar informações entre as empresas. Então, tem uma série de possibilidades de romper esses sinos do corporativo de cada empresa e trabalhar em conjunto, pode trazer esse mundo de contratos inteligentes, esse mundo de blockchain. E aí, para finalizar, assim, queria deixar uma mensagem e um convite de que a gente efetivamente está num mundo de enormes possibilidades, e aí principalmente para os jovens, é um mundo que basta uma mente criativa para a gente conseguir fazer acontecer, não depende de investimento em comprar servidores e coisas de outro mundo. Está aí, está disponível, a tecnologia é disponível, a capacidade de fazer é disponível, e essas startups que vocês viram ali não tiveram nada mais do que pessoas brilhantes fazendo ela acontecer. E talvez a próxima pessoa brilhante seja um de vocês que vão participar desse programa, e o blockchain pode ser uma grande oportunidade para isso. E aí, o último slide, prometo, é o convite, a gente vai ter um bootcamp, e aí bootcamp basicamente é uma metodologia imersiva de ensino, né, onde vocês vão ficar aí mergulhados nessa experiência de aprender um pouco sobre blockchain, e aí mais especificamente usando a plataforma Ethereum, na linguagem de programação Solid, para pensar coisas novas para esse mundo de seguros. Então, isso é uma forma da gente sair um pouco só daquele mundo restrito do programa em si e abrir de forma mais ampla para as pessoas da PUC e até de fora da PUC. A ideia é efetivamente aí conseguir desenvolver e pensar coisas novas com foco nesse setor de seguros, mas já tornando realidade o blockchain aí no dia a dia das nossas vidas, que eu acho que vai ser muito interessante. Então, eu queria agradecer aí a oportunidade e vou convidar a Débora aqui para fazer o último painel aqui sobre a última fala sobre a IoT. Obrigado, gente.